Então, nosso estudo 5 hoje é sobre... Coríntios está esquentando, gente, está esquentando. Coríntios tem 16 capítulos, nós já estamos no capítulo 11, e agora que começa a pegar... Quer dizer, eu não sei se começa a pegar mais pesado, né? Que já pegou tão pesado até agora que eu acho que a gente já está acostumado do ritmo, né? Então, o que acontece no capítulo 11? Nós vamos estudar só o capítulo 11 hoje, porque ele já dá assunto pra caramba. E semana que vem eu quero pegar o 12 e o 13, que vocês vão ver que o Paulo para no meio do livro, muda todo o contexto da história, muda a dinâmica, muda a conversa, ele muda a característica da carta. É muito legal você ver essa mudança de Paulo que ele faz no capítulo 13, tá? Mas então hoje nós estamos no capítulo 11 e ele começa a falar um assunto muito polêmico hoje e que o povo, na maior parte das vezes, não entende o que ele fala. E eu quero que vocês entendam, consigam observar que tem coisas que ele fala que esse mandamento eu recebi do Senhor. Aí outra coisa ele fala, isso falo eu, como homem, que é de acordo com a cultura do que estava acontecendo. E tem coisa que ele fala, isso eu acho que é o costume, a gente faz assim. Aí outra coisa ele fala, isso é Deus que fala. Então eu gosto dessa posição dele, e seria bom que nas nossas igrejas nós tivéssemos pessoas assim, tá? Que conseguissem separar, tipo eu falar para vocês assim, gente, isso sou eu que acho. Não, isso está escrito na Bíblia. Muitas vezes o que você acha, a verdade é tão forte para você que você dita como regra e de repente você interpretou errado. Não é. Então Paulo tem essa característica de discriminar o que é dele e o que é do Senhor. Porém, muita gente pula essas considerações que ele fala e tudo que ele fala que é para a regra até hoje, tá? Então vai ser muito legal a gente ver. Hoje ele vai falar de costumes, né, do povo, e ele vai falar da ceia, do que é a ceia. Então, eu até ia falar para vocês, vamos fazer, se tivesse mais gente, vamos pegar pão, vamos fazer vinho, vamos explicar como que é a ceia, vai na necessidade, e eu vou, pelo estudo, nós vamos explicar tudo direitinho como que funciona. Então, a primeira pergunta é que quem deu a instrução para os costumes da igreja? Então, eu vou falar uma coisa aqui. Existem as igrejas, tá? Evangélicas, e eu acho mó barato, porque é separado evangélico e católico. Católico é evangélico, gente, porque evangélico é quem estuda o evangelho, então né? Mas vamos dizer que existe sim. Então, o que acontece? A igreja católica tem umas tradições, a igreja protestante, vamos colocar assim, tem outras tradições. Isso, não sendo contra a Bíblia, não tem problema, tá? Então, vamos lá. Um exemplo. Deixa eu ver. Na ceia, na igreja protestante, usa pão cortadinho. Na igreja católica, usa hóstia. Tanto faz, porque é um símbolo, certo? Então, na igreja católica, usa a hóstia, que é aquela massinha, aquele redondinho assim, assado, e só que eu vou contar uma coisa para a Cleide. Aqui nos Estados Unidos, as igrejas protestantes também usam, até muito prático, que é o copinho assim, vem o suquinho, até eu ia pegar para mostrar para você, é o suquinho assim, e vem fazendo que eu acho que é uma hostiazinha assim em cima, já vem lacradinho, tá individual, você recebe assim. É diferente das nossas igrejas no Brasil, que é um pão cortado, um cálice, né? Não, aqui o negócio é tudo meia boca, porque geralmente as igrejas são muito grandes, então já compra embalado. A minha irmã uma vez foi na igreja do pastor Silas Malafaia em São Paulo e ela já viu esse copinho que eu tinha visto aqui. Comentei com ela, ela falou, ela foi lá no culto e viu que era assim. Então é um copinho de plástico, tem uma tampinha lacradinha, aí ele tem um pedacinho de pãozinho e tem outro plastiquinho em cima. Então, já veio o kit completo. Mas, gente, isso é símbolo. Tanto faz, entendeu? Então, é assim, se é muito vinho, muito pão, pouco pão, é tradição. Então, é assim, cada um tem a sua tradição. Porém, eu digo, eu não tenho direito de ir na igreja de outra pessoa e fazer bagunça na igreja dela. Então, se a igreja da Cleide, todo mundo pinta o nariz de verde, não tem nada na Bíblia que diga que pintar o nariz de verde é pecado. Se eu for na igreja dela e pintar o meu nariz de amarelo,
eu estou agredindo os costumes daquela igreja. Se eu não quero pintar de verde, eu vou na igreja da Ana, que pinta de branco, entendeu? Então, você não pode bater de frente com os costumes. E cada povo tem o seu costume. Você pode ver, a mesma igreja, em vários países, de acordo com a sua cultura, tem os costumes. Então, existe as tradições e os costumes são uma coisa. Doutrina bíblica é outra. A doutrina bíblica é que tem que ser uniforme com todas. Os costumes, cada um grupo tem o seu, aquilo que você acha que é mais confortável. A forma de adorar, a forma de cantar, a forma de se vestir, isso varia muito culturalmente. Então, você não pode agredir o outro porque a forma dele é diferente da sua. Tá? Então, é muito fácil. Eu vi uma vez uma coisa que eu fiquei assim, eu achei ridículo, uma igreja na África, no meio do descampadão, um calor do caramba, os africanos, e os rapazinhos de terno e gravata, porque né, era crente. Gente, na África, aquele calor do caramba, eles vestidos de inglês, de terno. Não, eu gosto de ver culto na África, aquela mulherada com aqueles turbantes cantando, dançando. Gente, é isso aí. É isso aí, tá? Então, vamos ter muito cuidado para não achar que o nosso modo é o certo e o do outro é errado. Quando a gente fala de respeito, hoje em dia está todo mundo falando de respeito de classes, né? Então é assim, eu quero que me respeitem, mas eu estou respeitando o outro. Entendeu? Eu estou respeitando o modo dele. Vê, nós falamos semana passada sobre a carne na Sexta-feira Santa. Quando você não respeita o outro, você não está amando o outro. E não foi isso que Jesus ensinou, independente de qual igreja você é. Beleza? Então, vamos lá. Aí, Paulo vai falar, no 1 Coríntios 11, versículo 2, ele fala assim, de fato, eu vos louvo em tudo, vos lembrais de mim e retende as tradições, assim como eu vou-las entreguei. Então, ele vai falar que as tradições que ele vai discriminar agora, foi ele que deu. Veja bem, ele não está falando que é doutrina bíblica, ele está falando as tradições. Quem já pegou o estudo no começo, lembra que o que eu falei, aqui vai pegar bem pesado nisso aí no primeiro estudo, que é o quê? A igreja de Corinto foi construída numa cidade de Porto, onde tinha gente de tudo quanto é canto transitado. Muitas culturas, templo, tudo quanto era Deus diferente. Então, esse povo começou a se converter para a igreja. Eram pessoas de hábitos diferentes, de costumes diferentes, e que foram para a igreja. Não podia botar para fora. Tá? Então, era hora de discernir assim, isso é bíblico, isso é costume da época, tá? Então, eu vou falar de novo a história do véu, porque vai entrar bem em detalhe aqui. E agora Paulo começou a falar, são as tradições do povo. Aqui ele não está falando que é doutrina bíblica, tá bom? Então vamos lá. A pergunta número 2, qual a hierarquia da igreja de Corinto? Versículo 13, ele fala assim, quero, entretanto, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Beleza? Então, essa era a tradição da igreja de Corinto que Paulo que deu. Qual era o hábito do judeu naquela época? Olha que louco, tá? Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Não se sabe, eu não consegui descobrir em que época que o judeu começou a cobrir a cabeça. Sabe o kippá? Que é aquele negocinho assim que o judeu usa na cabeça? O judeu ortodoxo, ele usa o kippá, né? Que é aquele paninho. E quando meu pai resolveu evangelizar judeu, gente, que legal. Ele deixou o cabelo crescer, a barba crescer, comprou o kippá. E o cabelo dele era muito liso. Sabe aqueles tic-tac assim? Ele comprava na feira os tic-tac colorido e prendia para o kippá não cair. Era uma figura, velho. Barba branca, cabelo branco, o kippá e os tic-tac cor-de-rosa, segura. Mas por que o judeu hoje não usa cabeça descoberta? Mas naquela época fala assim, o homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. E hoje em dia nós falamos do chapéu, por causa desses textos das nossas igrejas modernas, né? Moderna na época de 1800, quando o homem usava chapéu, né? Na porta das igrejas tinha os negócios lá para pendurar chapéu. Eu lembro que da igreja que eu tinha, que eu era criança, tinha o gancho assim, que o homem não podia entrar de chapéu na igreja. Era baseado nesse texto aqui. Mas Paulo está falando para judeu, e judeu só entra na igreja com a cabeça coberta. Então, para você ver que isso aqui é cultural, tá? Vamos lá. Verso 5 e 6. A maioria vai começar a ficar brava agora, nervosa. Toda mulher, porém,
que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Eu já falei isso e vou falar de novo. O que acontecia? Em Corinto tinha o templo da deusa... Nossa, esqueci o nome da deusa. Vou lembrar. E as profetisas do templo, elas eram de cabeça raspada, elas eram prostitutas cultuais, tá? E elas tinham a cabeça raspada. Então, você andava na rua, viu uma mulher careca, você não precisava ter respeito por ela, porque você sabia que ela era tempo de Diana. Você sabia que ela era a profetisa do templo, era a prostituta. Só que aí o que acontece? Essa mulherada começou a se converter. Imagina o tempo que levava para esse cabelo crescer. Ela ainda estava lá, se arrependeu, começou a levar a vida certinha, mas a cabeça dela ainda estava rapada, o cabelo estava curtinho. E uma mulher de cabeça rapada, ela não merecia respeito. Qualquer um podia fazer o que quisesse, porque ela era prostituta. Então, o que acontece? As mulheres, naquela época, a mulherada cobria a cabeça, usava véu, né? Então, elas já usavam a cabeça, que era para mostrar que era diferente. A mulherada, essa mulher começou a se converter, começou a botar pano na cabeça, porque com o véu não é aquele paninho da igreja do véu, era lenço, veio filme de época, né? Era aqueles panão mesmo, tampando, né? O que acontece? Ela tampava, porque tampado, você não sabia o que ela era, tá? Então, era vergonhoso para a mulher ter a cabeça rapada. E Paulo fala aqui, portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, rapa o cabelo. Mas se é vergonhoso tosquiar ou rapar, usa o véu. Por que era vergonhoso? Porque quem rapava a cabeça eram as prostitutas do templo, tá? Aí você vê hoje em dia, até hoje, a mulherada que não corta o cabelo, porque Paulo fala que é pecado cortar o cabelo. Hello, vamos estudar história. Era isso. A mulher careca era prostituta. E essas mulheres estavam se convertendo. E a igreja tinha que acolher essas pessoas. Entenderam? Então, é exatamente isso. Outra coisa, uma região de muito calor, uma região muito quente e que se usa aqueles panos exatamente para absorver o calor e não queimar a cabeça, porque a temperatura, o calor fica no pano, tá? Por isso que você vê que no deserto os homens usam aquelas capas de lã, aqueles chapéus de lã para absorver o calor, tá? Então, era esse o costume, e Paulo fala, costume. E aí agora, deixa eu ver. Essa qual pergunta que foi? A pergunta 4. Agora a pergunta 5. Qual que foi a 3? Tá bom. A pergunta 5. Do verso de 7 a 12, como que Paulo explica esse costume? Gente, isso é o costume da igreja de Corinto, a igreja daquela época, ok? Então, porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e glória de Deus, certo? E a mulher é a glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem, tá? Até aí tudo certo. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Porquanto deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. Aí, os homens machistas pegam esse pedaço e para aqui. E pega esse texto e fala, tá vendo? O homem é autoridade sobre a mulher, blá, 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 blá. Só que aí Paulo escreve aqui o seguinte, no Senhor, então ele fala, tudo isso aqui é a tradição do povo. E agora ele fala, no Senhor, vírgula. Quer dizer, em Deus, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então, esse texto aqui que Paulo está falando, ele se refere à cultura do povo. E aí ele fala, porém, no Senhor não existe nada disso. Todos são iguais, porque o homem vem da mulher, mas a mulher vem do homem, o homem vem da mulher, e na verdade os dois vêm de Deus. Então, quem falar que Paulo é machista é porque pegou o versículo 12, o 11 e o 12, e jogou fora da Bíblia. Por isso que é perigoso você pegar um versículo, decorar e fazer daquilo uma doutrina, tá? Você tem que ver, nós sempre falamos, como que estuda a Bíblia. Para quem foi escrito, em que circunstância e como eu vou adaptar na minha vida. Então, vocês entenderam isso aqui? Esse pedaço que Paulo fala, que as igrejas têm que ser assim, assada, 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 mulher não é nada. E ele está falando, isso é costume dos homens, porque no Senhor, tudo,
o homem é independente, nem a mulher é independente do homem, nem o homem da mulher, e um depende do outro, e tudo é do Senhor, tá? Então, acaba com essa história de machismo dentro da igreja, porque o próprio Paulo, ele fala isso. Então, se algum dia alguém vier falando para você qualquer bobagem dessa, você entra com capítulo 11 de 1 aos Coríntios, no verso 11 e 12, tá? Bom, a pergunta 6. O verso 13 a 15, ele explica que essa era uma ordenança bíblica ou costume da época. Olha o que ele fala aqui. Sobre o mesmo assunto. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? Gente, Jesus usava cabelo comprido. Eles não cortavam cabelo. Não tinha tesoura, era tudo na faca. O que é que ele está falando aqui? Pensa o que é. E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, tá? Então, eu vou dizer, isso aqui ele está falando é de Deus ou é do povo? É do povo, é a cultura do povo, tá? Aí no verso 16 ele vai falar: contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Tudo isso aqui é costume das outras igrejas. Ele fala: nós que somos a igreja de Cristo, nós não temos esse costume. Se você quer ser contencioso, o que é contencioso? Aquele que contém, que proíbe tudo. Saiba que nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. E aí nós temos aqui a igreja do véu, que a mulherada só pode entrar na igreja com véuzinho. Pegaram essa parte da Bíblia e fizeram o quê? Isso que eu não entendo, tá? Então, não importa a igreja que você é. Se você resolve seguir a Bíblia, não, eu acredito na Bíblia. Então, vai estudar para fazer tudo direito. Agora, é muito mais fácil ouvir o que o seu líder religioso fala e sem pensar, né? Seguir o script, né? Compre batom, né? Bom, então vamos lá. Entender essa parte do cabelo da mulher, por causa de véu, de homem, não sei o quê. Os judeus aqui pá, mas naquela época era vergonhoso o homem ter a cabeça coberta, por isso que usa o chapéu. Acho que ficou explicada essa história da cabeça e do cabelo, que Paulo fala, ele só fala nessa carta, então era um problema que tinha na igreja de Corinto. Você vê que tem outros assuntos que ele fala em todas as cartas. Mas esse aqui ele fala só para isso. Então você vê que era um problema localizado em Corinto, porque era uma cidade de porto, uma cidade que vinha gente de tudo quanto era cultura e tudo quanto era seita, tudo quanto era religião. E eles tinham que pegar uma igreja, olha que trabalheira, pegar uma igreja só, acolher todas essas pessoas com a sua cultura e tirar essas coisas de lado, respeitar a individualidade com cada um e unificar o quê? Adoração a Deus. O resto, tanto faz, é isso que Paulo está falando. Aí, eu amo esse versículo. Se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume. Quer dizer, não temos o costume de ficar proibindo, nem as igrejas de Deus. Isso é muito legal para as igrejas que não pode. Aí eu acho barato, né? Ai, mas mulher não pode usar calça comprida na igreja. Porque mulher tem que usar saia. Hello! A calça foi inventada em 1800 e Jesus usava vestido. Né? Então, peraí. Quem que diz que calça comprida é roupa de mulher? É roupa de homem? Quem diz que saia? Gente, olha, soldado grego, o que eles usavam? Ainda mini saia, para não atrapalhar quando eles estavam correndo. Não é as mini saias, aqueles pernão, não é? E vai falar que aquilo era roupa de mulher. Os homens os de Roma ainda, né? Os gatão ainda de mini saia. Bom, vamos lá. Então, essa história de hábitos, costumes, tradição, está bem explicado, né? Coisas que eram da época, e ele fala, o que é de Deus não é contencioso. Uma igreja de Deus não tem o hábito de ficar contendo as pessoas, botando cerca em algumas coisas. Isso pode, isso não pode, tá? Mesmo porque, eu vou falar uma coisa para você. A partir do momento, você pode ser da seita mais assim, xiita, você pode ser do Talibã, tá? Você se converte, não sou eu que tenho que falar o que você tem que tirar, porque assim que você se converte, o Espírito Santo habita em você. Ele vai te trabalhando e vai fazendo você abandonar aquilo que não é de acordo. Não precisa outra pessoa falar.
Não precisa você ser indelicado, indesejado e uma pessoa áspera e rude com o seu irmão, porque ele tem algumas coisas que Deus já tirou de você. Às vezes isso não está em tanto dano para ele, tá? Então, quem convence é o Espírito Santo. Então, fale do amor de Cristo. Claro que se vier perguntar, ai, mas eu posso matar a criancinha para vender fígado? Claro que não. Mas o que acontece? Usa calça, usa brinco, usa tatuagem. Gente, deixa que isso é um papo dele com o Espírito Santo. Larga a mão. Nós somos a igreja do Deus vivo. E aqui Paulo está falando, tá? A igreja do Deus vivo não é assim. Vamos lá. Pronto. Cerrou esse papo. Vamos lá, segundo tema. Pergunta 8. Em qual ocasião eles se reuniam e causava problema? Eita, igrejinha complicada, né? Essa carta de Paulo é só para dar dura. O que acontece? Nisso, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Já pensou o pastor ligar para vocês e falar, as reuniãozinhas de vocês estão de lascar, hein? É melhor que não aconteça? Ele está falando isso para eles, tá? Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Quer dizer, dedar o povo, tá? E ele está acreditando, porque ele conhece, né? Ele conhece a igreja que tem. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Lembra que no estudo primeiro, Paulo recebeu uma carta do pessoal da casa de Chloe falando da divisão que tinha, os timinhos, as panelinhas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Platão. Lembra disso? Então, e ele está tocando nesse assunto de novo. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Então, ele está falando aqui, resumindo. Vocês alegam que estão se ajuntando para a ceia do Senhor, mas, na verdade, vocês estão se ajuntando para fazer panelinha. Usa a desculpa e vai fazer panelinha. Isso ele explica depois, tá? Pergunta 9. Qual o erro que eles cometiam? Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e há quem tenha fome, ao passo de há quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não. Certamente não vos louvo. O que acontecia? Jesus, antes da noite que foi traído, ele fez a ceia, certo? Que o Michelangelo estava lá, bateu a foto, né? Da fotinho lá de que Michelangelo é velho, né? Porque ele tirou a foto da ceia. Ele estava lá, Jesus pediu para preparar um lugar, e foi a última ceia, dali começou, que ele foi preso, e aí o que ele fez, né? Depois Paulo vai explicar como é que fez. Então, a igreja fazia isso, porque Jesus disse, fazer isso em memória de mim, e eles faziam. Só que eles não faziam como hoje, a gente faz o vinhozinho e o pãozinho, né? Eles se juntavam para comer, como foi que Jesus fez mesmo. Só que o que acontecia? O pessoal ia para jantar, tá? E aí tinha o seguinte, quem chegava primeiro comia tudo, e quem chegava depois ficava sem, né? Aí vocês pensam, não, gente, isso aqui só acontece na minha casa, lá não acontecia, tá? Outra coisa, tinha gente que era pobre, e que a ceia, vocês sabem, gente, quem já fez ceia comunitária sabe como é que é, né? Qualquer comidinha comunitária. Cada um, se você for fazer uma ceia na sua casa, você faz 400 pratos e dá para 4 pessoas. Se você for fazer uma ceia comunitária, cada um leva uma coisa para 400 pessoas e sobra. É ou não é? Acho que é o poder da multiplicação, né? Acho que é isso. Eu lembro que tinha ceia de Natal no Ano Novo da minha igreja, quando eu era pequena, e era assim, as mulheres combinavam o que iam levar. Então, a minha mãe comentava, engraçado, em casa a gente faz tanta coisa. E lá a gente leva um prato e sobra. O pessoal ainda faz, as mulheres da igreja ficavam, leva, porque a gente não tem o que fazer com tanta comida, tá? Então, o que acontecia? Lá acontecia isso, tinha gente que não tinha o que comer, então deixava para... E chegava lá, eram os mais tímidos e ficava sem comida. Então, lá, no caso, a ceia era um jantar. E o pessoal fazia isso. Ele está falando, isso eu não vos louvo. Vocês estão dizendo que vem para a ceia do Senhor, mas vocês vêm para a festinha. E ainda fala, tem gente que se embriaga. Nem vamos falar a história de embriagar. Já pensou? Você encher a cara dentro da igreja,
Cara, isso é o fim. Isso é a treva. Vocês lembram da novela que tinha? Era a treva. Encher a cara dentro da igreja. Tem gente que não pode nem ver um copo de vinho, o outro enche a cara na igreja, vai vendo. E aí, o que ele fala aqui? Aí ele ensina o que é que tem que fazer, tá? Mais para frente. Aí ele para e ele fala o texto que é usado em toda a ceia, em todas as igrejas cristãs que eu vejo, que eu já vi, inclusive na igreja católica, que a ceia é um pouco diferente da nossa, o padre fala a mesma coisa. Porque é esse texto que é usado de 1 Coríntios que Paulo fala. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, isso ele está falando, eu recebi do Senhor. Isso não é o Paulo que acha, isso é mandamento do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tá? E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, tá? Por semelhante modo, depois de haver ceado, quer dizer, comido, ele tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, este cálice é a nova aliança, aliança do meu sangue. Fazeis isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, todas as vezes que você participar da ceia, você está comemorando, celebrando, lembrando o sofrimento de Cristo. Ai, mas nós vamos celebrar a morte dele que nos trouxe a vida. Foi nessa noite que ele foi traído, nessa noite que começou a entrega dele. Então, isso é uma tradição da igreja cristã. Ah, mas eu faço isso quantas vezes por mês ou quantas vezes por ano? Aqui não fala. Tem igreja que faz por mês, tem igreja que faz por 15 dias, aí vai falar, mas o fulano tomou a ceia 2 vezes esse mês. Pois é, e o pastor e o padre que dá a ceia, ele tem que tomar, ele está pecando? Tá? Então, esquece isso. Não é pecado, tá? As igrejas católicas, o povo não toma o vinho. O vinho, acho que é só o padre que toma. Nas igrejas evangélicas, eles substituíram o vinho por suco de uva, porque é tudo, gente, é um símbolo. E por causa do alcoólatra, é por isso que a igreja católica não distribui o vinho para o povo. Tá? Aí a igreja evangélica, em vez de não, distribuir para o povo, mas substituiu para o suco. Por quê? O alcoólatra regenerado, ele não pode ter contato com o vinho. Então, a igreja católica decidiu o seguinte, então, não dá, o padre toma, porque teoricamente o padre não é alcoólatra, é símbolo do mesmo jeito, e dá o pão. A igreja evangélica fez o seguinte, então não põe o vinho, dá os... Qual que está certo e errado? Nenhum está certo, nenhum está errado. Ok, é estilo diferente, entenderam? O importante é celebrar. E uma historinha que a gente ouve, ai, não pode morder o pão, porque se morder o pão vai virar o corpo de Cristo, é canibalismo, é não sei o que. Gente, vamos crescer, tá? Vamos crescer. Isso é símbolo. Isso é símbolo. E aí é que vem a responsabilidade. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Se você é cristão, reconhece o sacrifício dele, você tem que fazer isso periodicamente. E aí vem, pergunta 13. Por isso, todo aquele que comer ou beber do pão, do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Mas o que é indignamente? O que é indignamente? Se você tem alguma coisa, algum pecado, você vai lá à toa ou para ir no jantarzinho, que nem faziam lá na igreja de Corinto, tá? Aí o que vem a resposta? Então, o que acontece? Eu não sei na igreja de vocês, mas tem umas igrejas aí que os jovens ficam olhando para o outro para ver quem que não toma ceia. Não tomou ceia porque está em pecado. Se é casal de namorado, então fica de olho, né? Tudo espiritual na igreja, né? No dia da ceia vai ficar olhando as mulheres que não tomam, os maridos que não tomam. Porque ele está em pecado, ele não vai tomar, porque aqui diz é feia a consequência. Só que Paulo fala o que assim, veja bem. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Não é examine-se a si mesmo e sai fora. Examine-se a si mesmo, aí você veja, eu tenho alguma coisa que me impede. Sabe a história do canudinho? Tem alguma coisa que está impedindo minha ligação com Cristo? É a hora de você, antes
Antes, você está lá na igreja, você vai participar da ceia, você se examina, tem alguma coisa que atrapalha, confessa seu pecado ali e coma. Não é para você ter pecado, então eu não vou participar do pão e do cálice. Não, é para você zerar, para você não acumular pendência. Hello, entendeu? Não vamos acumular. Então, se você lembra que tem algum problema, pede perdão, confessa ali e coma o pão e beba do cálice. Quais as consequências? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós, olha como é perigoso isso, como é sério, muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Aqui, você pode dizer que está falando fisicamente. Muitos fracos, muitos doentes, os que dormem, fala os que já morreram. Mas isso aqui pode ser espiritualmente. Aquele que toma indiscriminadamente, não dando importância para a vida pecaminosa que tem, achando que está tudo certo, espiritualmente ele é fraco, ele é doente e está dormindo. E quanta gente você conhece que está dormindo na vida? As coisas vêm e vão, sabe, está sentado na beirada do caminho? Esses é o que dorme. Pode ser os que estão mortos e pode ser os que estão dormindo. Gente, está assim de gente dormindo ao nosso lado, que não se toca do que está acontecendo. É porque para ele não está nem aí. Então está todo mundo indo lá tomar, ele está cheio de pecado, não tem problema, vai lá e toma também, dane-se. Vai se anestesiando, tá? Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ó, se você se julga antes, você se conserta. Não dá tempo para o outro juiz julgar você. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nossa, o que isso quer dizer? Resumindo, resumo da ópera. Está a fim de tomar a ceia? Vai. Não importa a sua igreja? Vai. Chegou lá na hora? Ora. A Igreja Católica tem o hábito de confessar antes, né? A gente não tem esse hábito, você confessa pessoalmente lá com Deus, entendeu? Não importa o hábito que você tem. E zera a sua vida. Zera. Limpa a sua vida. Limpa. Então, se esse negócio de ter multidão de pecados já está errado. Pecado, você não tem que ter multidão de pecado não confessado, tá? Então, você tem que ter... O que eu fiz essa semana? Da semana passada, eu já resolvi meu caso com Deus, entendeu? Pede perdão, se arrepende e toma e bebe. Não seja um zumbi, sabe? Um autômato que faz as coisas metódicas porque todo mundo está fazendo, porque você vai ser julgado pelo Senhor e pelo mundo, tá? Aí sim, pois, aí Paulo fala, assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, aí ele volta na ceia que era da igreja de Corinto. Esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu ordenarei quando for ter convosco, tá? Isso quer dizer o quê? Você vai na festa de casamento? Janta antes. Você vai na ceia do Senhor? Janta antes. Porque lá é um momento de confraternizar, não é um momento para você comer e encher a cara. Tá? Mesmo porque ali era um jantar, mas era a ceia do Senhor. Você está lembrando a morte e o sacrifício do Senhor. Você não está tendo uma festinha para lá se divertir, entendeu? Então, é muito sério isso. Então, você vê as igrejas... se você tem pecado, não pode participar da ceia. Se você tem pecado, pode sim. Ajoelha lá, quietinho, no seu canto, confessa ao Senhor, peça perdão, confessa e vai e toma, porque você vai estar anunciando a morte dele até que ele venha. Com que frequência? Cada igreja tem o seu hábito. Eu não sei o hábito da sua igreja, eu sei o da minha, tá? Mas e se uma igreja é no primeiro domingo, a outra igreja é no segundo, e eu fui em duas igrejas? Eu não vou tomar? Toma no primeiro domingo e toma no segundo, qual o problema? Mas no dia da ceia da minha igreja eu não estava lá, o que eu vou fazer desesperado um mês sem tomar? Não tem problema, toma o mês que vem, hello. Gente, a gente precisa parar de pegar essas coisas e fazer regras e cerca para nós, nós somos livres. Nós somos livres. Eu creio que uma igreja forte é uma igreja que tem estudo bíblico. Eu fui criada de uma forma que domingo, sem ir na igreja, para mim não era domingo, tá? Porém, eu já deixei de ir na igreja para ir passar um dia com a minha família de lazer.
também é adoração. É adoração. É um dia, você tem que dedicar um dia ao Senhor, tá? Mesmo que você vá levar sua família para passear. Você está entendendo? E por isso que é muito difícil você tratar com gente que pensa. Porque se você proíbe umas coisas, é mais fácil você coordenar o rebanho. Agora está na moda chamar todo mundo de rebanho, né? É muito fácil. Mas você deixar a pessoa pensar, e aí ela te explicar, não, olha, eu acho que hoje eu não vou poder ir, porque hoje eu tenho que cozinhar para o meu marido, faz um mês que eu não tenho um tempo com ele, eu vou ficar em casa e fazer comida, aí você vai dizer que o cara vai para o inferno, que a mulher vai para o inferno, porque ela deixou de ir no culto para cozinhar para o marido? Hoje eu vou no cinema com meu marido, eu não vou no culto. Gente, uma vez pode. Deus tem que ser o primeiro da sua vida, mas a sua família está em segundo lugar. Entendeu? Então, como que você vai saber como agir? Conhecendo a palavra, tendo discernimento e deixando o Espírito Santo te falar. Tá? Então, o que é a história da ceia? É hóstia? É pão? É vinho? É suco? Tanto faz. É uma vez por mês, a cada 6 meses, é uma vez por ano. Tanto faz. O que é que tem que ser? Tem que ser de coração puro. De coração puro. Então, tome a ceia. Então, tem umas igrejas que têm uns hábitos diferentes, cada uma. Tem igreja que gosta de fazer um pão e corta o pão. Teve uma igreja que eu fazia o pão. Eu sempre me meto para fazer as coisas, né? Eu fazia um pão no domingo para levar um pão bonito, eu tenho que fazer um para as crianças, né? E aí o pastor cortava o pão, era bem legal, bem bonitinho. Já tinha outro que era pão puma, que é quadradinho, né? Corta os quadradinhos, beleza. Aí já tinha gente que aquele pão que o pastor orou não pode cair no chão, porque é consagrado. Gente, símbolo. É símbolo. Vamos entender isso. Tudo que nós fazemos aqui é símbolo, tá? Então, eu acho que ficou bem explicado essa parte que é de Paulo hoje, que é a parte que a primeira parte lá, que ele estava falando desde o começo lá do capítulo 11, né? Negócio dos costumes, de roupa, de homem, de mulher, eu acho que ficou bem explicado o que era da cultura e o que era de Deus, e essa parte da ceia eu acho que ficou bem legal. Tá? Então, é assim, se você tem alguma dúvida, eu só transcrevi os textos, isso aqui está o capítulo 11 inteiro, transcrevi os textos, qualquer dúvida, volte lá e leia. Eu faço estudo na Bíblia corrigida e atualizada, Almeida corrigida e atualizada, porque eu acho que é a versão mais fiel que tem, tá? Ao texto original. Então, se de repente você está com uma outra Bíblia e tem uma outra versão, de repente você aprende uma outra coisa, pode comentar com a gente, tá? Então, eu espero que tenha ficado bem claro isso aí. E rumo ao capítulo 12 e 13 da semana que vem, que aí vai ficar todo mundo apaixonado no capítulo 12 e 13. Ou nós vamos apanhar pra caramba, ou nós vamos ficar apaixonados, tá bom? Então, entenda que o que Paulo fala às vezes nessa carta a Coríntios, ele só fala aqui porque era um problema da igreja local, a igreja de Corinto, não é uma regra para a igreja de hoje. E tem coisas que ele fala, isso eu recebi do Senhor, que é a instituição da ceia, então é inegociável. Todas as igrejas que eu frequentei usam esse texto exatamente, tanto que eu sei de cor, que todo dia de ceia o pastor lê esse texto, porque é o que o Paulo fala, isso eu recebi do Senhor. Então, e nunca deixe de tomar ceia, tá? Porque você acha que tem alguma coisa bem feia, não há pecado que o sangue de Jesus não dê conta de limpar. Não há pecadinho e pecadão. Por mais feia que seja o que você fez, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E em tempo, coisa de 1 minuto, você é capaz de se arrepender, zerar essa história, conversar com Deus, se arrepender, se propor, não fazer mais e tome a ceia e participe até que ele venha. E eu vou contar uma coisa para você. Tá perto, hein? Tá perto. Já já nós vamos tomar a ceia face to face com ele, tá bom? Aí nós vamos ver se ele comia pão, ossos, se ele bebia vinho ou suco de uva, tá bom?